Boa noite, povo de Deus, a graça e a paz. É um prazer, um privilégio ter vocês aqui com a gente conectados de novo para mais uma live aqui no Facebook da Igreja Batista Éden. Mais uma palavra de Deus para o seu coração. Antes da gente entrar na palavra, eu queria pedir, como já é de praxe, um favor para vocês, que neste momento vocês estejam compartilhando nas redes sociais essa mensagem, nos grupos de WhatsApp, no Instagram, no Facebook, aonde você tem acesso, para que essa mensagem chegue adiante daqueles que precisam ouvir essa palavra. E hoje, a palavra que Deus colocou no meu coração, vocês devem ter lido o título da mensagem, Você é cristão. Vamos fazer uma oração? Vamos fazer uma oração antes de a gente continuar? Pai querido, em nome de Jesus, quero te agradecer por mais este momento, por estar aqui, Senhor, por respirar, pelo fôlego de vida, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito na minha vida, na vida da minha família, na vida dos meus irmãos, Senhor. Te agradeço por tudo, Pai. Peço que em nome de Jesus, neste momento, não seja aquilo que eu acho a ser ministrado aqui, aquilo que eu penso ou as minhas verdades, mas seja somente a verdade que o Teu Evangelho e o Teu Espírito Santo nos revela, em Jesus Cristo, Pai. Caia por terra, Pai, toda mente cauterizada, Senhor. Tudo aquilo que vem contrário à Tua palavra, bata em retirada em nome de Jesus. Que neste momento só o Teu Espírito Santo venha estar falando e ministrando aos nossos corações, Senhor. Aquieta a nossa alma, Senhor. Nos conecta com o Teu Espírito Santo, Pai, para que possamos fluir, Senhor. Para que possa sair, Senhor, emanar um rio de águas vivas deste lugar, Senhor. Para que possa curar os enfermos, expulsar os demônios e fazer discípulos em Teu nome, Pai. Pois foi para isso que nós viemos, Senhor. É para isso que nós estamos neste lugar, Senhor. Obrigado, Pai, por esse dia, porque eu sei que o Senhor já escreveu, como diz os Salmos. Todos os meus dias já foram escritos no Teu livro. E que neste momento se cumpra aquilo que está determinado para esse dia, Pai. Que não haja nenhum empecilho, Pai. Que em nome de Jesus o Teu rio flua neste lugar, Pai. Assim eu oro e te agradeço. Em nome de Jesus. Amém. Vamos lá para a mensagem. Recapitulando, O título da mensagem é Você é cristão? Irmãos, e tem alguns dias que o pastor me convocou para trazer uma mensagem aqui para vocês. E acho que pela primeira vez ele me convocou, acho que com uma semana antes. Geralmente o bagulho que é louco, é no dia, você falou, Lucas, é você que prega. Porque a gente lê Bíblia todo dia, nós somos a mensagem, nós temos que carregar uma mensagem. Nós não lemos Bíblias para orar, ou para achar uma palavra para pregar. Nós lemos Bíblia para nos relacionarmos com Deus, para revelar a verdade que Cristo é. No dia que alguém precisar de uma palavra, você não vai falar, peraí que eu vou ler uma Bíblia e ver se eu tenho uma palavra para você. Não, nós temos que ser a palavra. E eu creio nisso, que nós somos a palavra. E eu creio que a palavra está em mim, só que foram dias de muitas lutas, muitas tribulações até eu entender o que o Espírito Santo queria que eu ministrasse neste lugar. Porque se você pegar para você ler a Bíblia e você trazer uma mensagem, é entre aspas fácil. Mas você acessar o coração de Deus e descobrir qual a mensagem que Ele quer transmitir através da sua vida para os seus filhos, é outra coisa. E todas as vezes que eu venho neste lugar, que eu ministro uma palavra, que eu abro a boca para falar, não de mim, não dos meus achismos, dos meus sofismas, mas da verdade, que é a palavra de Deus, eu tenho muito temor no meu coração. Porque eu vou me responsabilizar perante o Senhor com tudo aquilo que eu falei em nome dEle. E eu confesso que eu relutei um pouco sobre a palavra e, de certa forma, ontem foi me esclarecido no meu coração as dúvidas que tinha, o título da mensagem, como seria a mensagem. E aí você fica até naquela, vou escrever, vou fazer isso, vou fazer aquilo. Cara, mas eu creio muito que no que Jesus fala, quando fala para os discípulos, quando chegar naquele dia que vocês se levarem a governadores para falar em meu nome, não fique preocupado não. Abra a boca, o Espírito Santo vai falar. E eu creio muito nisso. E hoje nós vamos falar sobre o cristianismo. Por quê? Eu estava esses tempos estudando e pesquisando, vendo percentual de cristãos, como que cresce, se é que eu posso colocar assim, a população dos cristãos na face da terra. E aí eu estava vendo o Brasil é o segundo país com maior quantidade de cristão do planeta Terra, só perde para os Estados Unidos. E aí eu vi vários estudos, e eu vou colocar no mínimo o mais baixo que eu vi, 77% da população. E o mais alto que eu vi,
87% da população do Brasil são cristãos, se declaram cristãos. Só que aí eu comecei a observar como que está o andamento da nossa nação, do Brasil. E se você olhar para você ver qual tipo de artistas fazem sucesso, o que se passa na televisão brasileira, qual é o tipo de música que influencia essa nação, você vai ver que não são nada que contribui com os valores cristãos. Muito pelo contrário, vai totalmente contra os valores do cristianismo. Então eu comecei a me perguntar, mas que cristianismo que é esse que vivemos então, se a nossa nação é regida por algo que não tem nada a ver com os valores cristãos? E não estou falando só isso de políticos, né, de quem está eleito no Planalto, dos senadores. Não, estou falando do povo brasileiro. Porque se eles estão lá eleitos e regendo uma progressão de ideologia de gênero, né, de sexualização das crianças, de trazer para dentro da escola livros que ensinam sobre sexualização para menores de 6 anos de idade, para crianças, né, quer colocar banheiros que todo mundo usa. Não, mas a menina tem 5 anos de idade, pode entrar um cara lá que você acha que é mulher com 20 anos e vai entrar lá, não tem mais cara. Então assim, são valores que perante o cristianismo não condiz. E aí vem a pergunta, que cristianismo é esse que vivemos? E aí o Senhor me levou a estudar a história do cristianismo mesmo. Não o que está na Bíblia, mas a história histórica do cristianismo. Você encontra aí, você pesquisar no Google aí, você vai encontrar a história aí de enciclopédia, tudo aquilo que provém do cristianismo. E hoje é isso que eu queria falar sobre o cristianismo. Mas antes de eu falar sobre a história do cristianismo, que está na história, não está na Bíblia, a continuação de fato da Bíblia, eu queria falar primeiro como surgiu o cristianismo. E para a gente falar como surgiu o cristianismo, não tem como eu não falar dos judeus, porque o cristianismo provém dos judeus. Jesus era judeu. Eu vou falar de uma maneira bem a grosso modo, porque eu quero que fique bem didático, e até quem nunca estudou uma Bíblia consiga entender a história do cristianismo. Então nós começamos pelos judeus. Abraão é chamado por Deus. Ele estava junto com a família dele num lugar, na terra de Padã Arã, se eu não me engano. E aí ele ouve uma voz de Deus falando com ele, fala: Abrão no caso, depois Abrão muda o nome, né? Sai da tua terra, da tua parentela, e vai para a terra que eu lhe mostrarei, e farei de ti uma grande nação. E Abraão obedece o chamado de Deus para a vida dele, e sai peregrinar. Não tinha GPS naquele tempo lá, não, seu Abraão, você vai para cá, vou botar a localização, você vai seguir. Cara, ele saiu para um deserto, uma caminhada de fé. E saiu com uma promessa e ouvindo a voz de Deus. E ele tinha tudo para questionar, porque o pai dele devia ter falado para ele: cara, eu tenho aqui um panteão de Deus aqui, um monte de Deus aqui, um monte de imagem. Qual desses que falou com você? Ele falou: não, o Deus invisível falou comigo. Eu só ouvi a voz dele e eu vou seguir o chamado dele. E ele segue o chamado. E aí Abraão vive peregrinando. Abraão gera Isaac, Isaac gera Jacó, Jacó gera as 12 tribos de Israel, 12 filhos que são chamados as 12 tribos de Israel. E aí, nessas 12 tribos de Israel, José tem um sonho que os irmãos se prostram sobre ele, o pai e a mãe também. E aí os irmãos ficam com inveja de José, vende José para o Egito como escravo. José, escravo como no Egito, ele é honrado por Deus. Passa-se anos e ele é preso de novo, é jogado lá como estrupador do Egito lá, que a mulher de Potifar deu em cima dele, e ele falou que não fez nada, mesmo assim foi preso, tudo aquilo outro, e mesmo assim ele permanece fiel ao sonho que Deus tinha dado para ele. E no que ele permanece fiel, chega um momento, ele revela um sonho lá do padeiro, do copeiro: você vai morrer, você vai ser restituído. Outro tempo, o faraó do Egito tem um sonho, e nesse sonho, ele fala, o copeiro, se não me engano, o copeiro, lembra do José que está lá na prisão, fala: cara, tem um cara lá que ele interpreta sonhos, que veio de Israel, os judeus. E aí ele falou: cara, traz ele para cá. E ele vai e interpreta o sonho do faraó, fala: ó, vai vir 7 anos de vaca magra, 7 anos de vaca gorda, 7 anos de espiga, 7 anos sem. Então vai ser 7 anos de abundância e 7 anos de miséria sobre a terra. E você vai ter que guardar nesses 7 anos de abundância. E aí ele faz isso, bota José como governador do Egito. Então, Faraó é a autoridade do Egito, mas o governo é estabelecido sobre José. José é dito que as coisas acontecem no Egito.
E aí, muito tempo, houve fome na terra onde o pai dele estava. Traz ele para o Egito, a família dele para o Egito. Vai lá, ele se revela para a família dele, pede perdão, aquela comoção, aquele trem, tudo lá. E aí o povo, descendentes de Abraão, Isaac e Jacó, começa a viver no Egito. E esse povo vive por 400 anos no Egito. Só que o que acontece no Egito? José morre, troca o faraó. O faraó não lembra de José mais. O faraó faz o quê? Escraviza o povo no Egito. E esse povo vive por 400 anos de escravo. E aí, no Egito, tem o nascimento de Moisés, que é o libertador do povo do Egito. E aí Moisés vai, mata um cara lá, um soldado egípcio. E aí os caras vai, acusa ele, ele foge do Egito, encontra Deus na sarça, fala, cara, vai para lá que eu vou libertar o povo pelas tuas mãos. E aí Moisés tem todo aquele diálogo com Deus na sarça ardente. Vocês conhecem, se vocês não conhecem, leia um pouco de Bíblia lá no livro de Êxodo, você vai encontrar. E aí ele vai, faz tudo isso, vai lá, liberta o povo, tem as pragas no Egito, o mar se abre, eles começam a peregrinar no Egito, vai para a terra lá que eles vão encontrar, a terra de Canaã, a terra que mana leite e mel, a terra prometida desde lá de Abraão. E eles vão para lá, chega lá, passa 40 dias lá, e aí vai e não consegue, eles chegam na terra, 40 dias eles passam peregrinando lá, chegam na terra para tomar a terra, eles começam a olhar para os gigantes, para o povo que está lá na terra, fala, cara, essa terra é muito, muito populosa, tem uns caras que é gigante e a gente não vai conseguir tomar essa terra. E eles amedrontam e voltam de novo para o deserto. Peregrina mais um tempo, mais 40 anos. Deus fala que daquela geração que duvidou do que Deus tinha para eles, não vai mais entrar na terra. E esse pessoal morre no deserto. Passa os 40 anos, Moisés morre também, assume Josué. E aí eles tomam a terra de Canaã, dividem-se para as tribos de Israel. Israel fica sitiando ali. E aí morre também Josué, vem os tempos dos juízes, que eles não tinham rei. Aí se levanta esses juízes de tempo em tempo. Débora, Gideão, leia lá o livro de juízes, você vai ver todos os juízes de Israel que teve. E aí, passado esse tempo, levanta-se Samuel como sacerdote na casa do Senhor. Um nazireu, um consagrado ao Senhor, onde a mãe dele, Ana, tem ele e entrega ao templo, fala que ela era estéril e ela consagrou ao Senhor ele. Samuel cresce, assume a posição como profeta e sacerdote do povo de Israel. O povo uma hora pede para Samuel um rei. O Samuel vai, ora ao Senhor, fala, cara, esses caras, eu queria ser o Deus dele, eu queria eu dominar eles, eu dar as ordens para eles de seguir, que eles possam me seguir. Ele fala, eles pediram um rei. E aí Samuel fica bravo e fala, mas eles não pediram contra você, Samuel, foi contra mim que eles pecaram, mas eu vou dar o rei que eles querem. E vai lá e dá Saul para eles. Saul é ungido rei, assume o trono, peca contra o Senhor. O Senhor destitui o trono de Saul, fala, já escolhi um segundo o meu coração. E aí nasce então na história de Israel, Davi. E aí vem Davi, um homem, o único homem da Bíblia que você vai ouvir Deus falar que é um homem segundo o meu coração. E Davi começa a ter promessas. Davi, para quem não sabe, escreveu o livro de Salmos, a maioria dos Salmos, praticamente. E aí Davi começa a reinar, e Davi era um guerreiro que derrotou Golias também. Saul começa a perseguir Davi. Davi tem a oportunidade por várias vezes de matar Saul, escolhe não matar Saul, e vai lá. Saul morre, Davi assume o trono. Em Judá primeiro, depois nas 11 tribos. Como certo momento, Judá se distancia das 11 tribos. E ele assume esse reinado. E aí, do reinado de Davi, começa a vir os profetas, que começam a falar que da descendência de Davi, Deus levantará um, que o reinado dele será perpétuo, falando sobre Jesus. E aí você vai encontrar o livro dos profetas. Todos profetizam, a maioria, o mais conhecido, Isaías, o profeta conhecido como profeta messiânico, aonde tem mais profecias sobre Jesus. Aí João Batista também você vai encontrar lá. E aí, chegamos ao fim do Antigo Testamento, com o livro dos profetas, as poesias, o Pentateuco, tudo isso. 400 anos de silêncio. Vem a fala de Deus, agora falando com Maria, do seu ventre, da Virgem e tal, começa a se cumprir. Jesus nasce, João Batista, todas as palavras se cumprindo. Com 30 anos de idade, Jesus começa o ministério dele. Então vamos contextualizar. Naquele tempo, era um povo
que era o povo de Deus, o povo eleito e escolhido do Senhor. E existia um templo, que era o templo feito por Salomão. E Jesus vem, e o pessoal está esperando o Messias. E Jesus é o Messias. Mas os judeus, aqueles dos quais Jesus vem, os fariseus, eles não aceitam Jesus. Porque Jesus contradiz a religião judaica deles. Por que ele contradiz? Eles falavam que no sábado não podia fazer nada. Vou citar alguns exemplos para vocês. No sábado você não pode fazer nada. E Jesus começou a curar pessoas no sábado. Os discípulos dele não lavavam as mãos para comer. Jesus andava com os pecadores, porque eles não andavam com os pecadores. Então eles não aceitaram Jesus porque Jesus bugou o sistema deles. Pô, cara, não é assim que o Messias vai vir, não. O cara come com os pecadores, o cara é um glutão, bebe vinho, faz umas loucuras, né? Um prostituta. O discípulo do cara, pescador, publicano. Pior tipo de gente, velho. Esse cara não é Messias nunca. Cadê o cavalo branco? Cadê ele destruindo Roma? Cadê essas loucuras tudo? E aí, o povo não aceita Jesus. Crucificam Jesus. Quem crucificou Jesus não foram só os romanos, a gente atribui os romanos, mas foram os próprios judeus que prenderam Jesus e entregaram para Roma, entregaram para Pilatos. Pilatos, você vê que Pilatos quer fazer de tudo para soltar o cara. E o povo está falando, crucifica, 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 solta Barrabás. Então o povo é responsável também, não é só Roma não, é o povo judeu. E Jesus é crucificado, mas Jesus cumpre todas as profecias a seu respeito. E aí, ele é ressurreto, e ele passa um tempo, 40 dias, com os apóstolos. É levantado outro apóstolo, se eu não me engano Matias, no lugar de Judas, que foi o traidor. E ele fala, não se ausentem de Jerusalém. Espereis que do alto será revestido de poder. Escai sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas. Jerusalém, Judeia, Samaria e os confins da terra. E aí começa Atos dos Apóstolos. Atos dos Apóstolos é o quê? É o que o nome já diz, os Atos dos Apóstolos de Jesus. É o fundamento, o alicerce da igreja, sendo fundamentada nos ensinos apostólicos que eles receberam de Jesus. Passado o livro do Atos dos Apóstolos, esse povo é perseguido, esse povo é maltratado, muitos são crucificados, Pedro crucificado de cabeça para baixo, Paulo decapitado. Você pensar naquela época, você ser cristão era você assinar o seu tratado de morte. Não tinha como ter teologia da prosperidade, não. Meu amigo, você é cristão? Então agora beleza, você é perseguido. Se você ver a conversão de Paulo, está lá no texto, de perseguidor a perseguido. E é isso que acontece com quem se torna cristão naquela época. E aí vem as cartas, tudo isso que acontece nos livros, mas o cristianismo se inicia em Atos dos Apóstolos. Passa-se o tempo, muito tempo, 300, se eu não me engano, 303 depois de Cristo. Constantino, que é o imperador de Roma, ele faz o seguinte, diz a história que ele está com o exército dele, e ele começa a olhar para o sol, e ele cai assim e fala, estou tendo uma visão. Porque naquele tempo, Roma tinha o deus Mitras, que era o deus do sol. E ele começa a embolar as coisas. Ele fala que Mitras está dando uma visão para ele, e ele vê um símbolo nessa visão. E esse símbolo é uma cruz. E fala, sobre essa cruz você conseguirá a vitória. E aí, o que ele faz? Ele tira a opressão que os romanos exerciam sobre os cristãos, e aí ele permite, ele não declara ainda o Estado romano, o Império de Roma, como cristão, mas ele tira o cristianismo da perseguição que ele sofria. E aí, se eu não me engano, 384, uma coisa assim, vem Magno, Teodósio Magno, se eu não me engano, e aí ele coloca como cristianismo a religião de Roma, oficial. E aí surge então, a igreja antes era uma igreja apostólica. O que é a igreja apostólica? É uma igreja fundamentada nos ensinos dos apóstolos, apostólica. E aí nasce então a igreja apostólica, católica apostólica romana. Nasceu então a igreja católica apostólica romana. E aí o que Magno faz? As basílicas
que era o lugar onde ele tinha o panteão, que eles adoravam os deuses dele, ele tira as imagens dos deuses de fora e começa a colocar santos no lugar. Imagens. E aí declara um papa, tudo aquilo que a gente conhece. E aí começa uma adoração ou veneração, como eles chamam, a Maria, a Pedro, a Paulo, a João, a todos os apóstolos. E começa então a criar-se os santos, segundo a Igreja Católica. Passa-se o tempo, se eu não me engano, 1516. Martim Lutero, um homem que era padre, era sacerdote, um monge na Igreja Romana, ele cria 95 teses e cola numa igreja, Wittenberg, se eu não me engano. E ele cola essas 95 teses, que é refutada pela Igreja Romana. E ele é expulso da igreja. O que essas 95 teses falavam? Ele se opunha contra, primeiro, a instituição de um papa, porque Jesus mesmo fala, vocês não chamarão ninguém de mestre, só há um mestre, que é Jesus. Não chamarás ninguém de pai na terra, só há um pai que está no céu. E aí ele se opõe contra isso. E para você, caso você não saiba também, a Igreja Romana é responsável por um dos maiores assassinatos da história. Eles perseguiam, porque a igreja que antes de Roma morria por Cristo, agora começa a matar por Cristo. E aí eles queimam mulheres na fogueira, dizendo que eram bruxas. Todos que iam contra ele, eles faziam guerra, eles matavam, eles perseguiam. Então a igreja que era perseguida começa a perseguir. E eles declaram que assim, só os padres, só quem era do clero, do alto lá, que podiam ler e que podiam ter acesso à Bíblia. Então eles começam a usar o cristianismo como uma forma de seita, para controlar as pessoas. Eles vendiam o perdão dos pecados, porque eles detinham o perdão. Você tinha que ir lá, você tinha que confessar, e eles te davam uma penitência, te dava lá, e você era liberto do seu pecado, era confessado e seguia. Então começa a virar um comércio, porque pense comigo, se o imperador de Roma se converteu ao cristianismo, e ele declara o império inteiro como cristão, você vai seguir outro Deus? Você vive debaixo do cara. O cara é a ordem, era uma monarquia. Então o povo não se converte mais porque encontrou Jesus, por causa dos seus arrependimentos. Se converte por causa de uma questão política. Porque o império você tem que ser, senão você morre. O cara tá me perseguir, não, eu sou cristão, estou de boa, pode ficar cegado, sou cristão. Eu quero perseguição, não. E aí Lutero se opõe contra tudo isso. E aí surge então os protestantes, ou se você quiser chamar os evangélicos. E aí, isso é uma coisa difícil de falar, cara. Se você vê hoje eu sigo algumas páginas no Instagram, cara, que você vê cada patifaria falada em nome de Deus, cada absurdo, cada culto que é o culto da revelação. Já viu isso, culto da revelação? O cara vai lá, não abre uma Bíblia, mas ele sai andando e falando na vida de todo mundo. Você tem isso, você não sei o que, você não sei o que. Cara, cadê Bíblia? Cadê pregação? Tem um povo que tem a unção do helicóptero. Você vai ver no povo, é o culto, está todo mundo rodando. Você tem que segurar, amarrar no pé, porque senão o cara voa. Que você fala, que loucura que é essa, Jesus? O que está acontecendo, velho? Mano, tanta patifaria. Gente, eu não estou generalizando que é todo mundo, não. Estou falando o que está acontecendo com o cristianismo. Porque eles culpam o católico. O católico adora imagem, o católico, cara, vai ver os evangélicos. Vai ver o que virou, moço. A zona gospel que virou. Vai ver o que... Cara, esse dia eu vi um absurdo que eu falei, não é verdade não, Jesus, que tá falando isso. Véio. Não é verdade, eu ainda tenho que amar ele ainda. Isso é o pior de tudo. Cara, você acredita que o cara falou? O cara falou o seguinte, você sabia que ele estava num podcast e quem estava ouvindo ele estava concordando com ele. Ele falou o seguinte, você sabia que o Espírito Santo fez Maria pecar? Eu falei, ué? Essa é nova, hein? Que revelação do trono é essa aí, velho? Comecei a ouvir, né, velho? Ele falou porque Maria era virgem. Maria estava prometida a casamento a José. E aí ele foi lá e pegou Maria. Transou com Maria. E aí, sabe o que ele fez ainda? Maria pecou, Maria tinha que ser apedrejada, porque Maria pecou. Ela não era do Espírito Santo, ela era de José. E sabe o que ele falou mais ainda para fechar com chave de ouro? E ainda fez José corno. Eu falei, pronto. Que loucura que é essa? O povo, é verdade.
pô, vindo assim, falei, cara, não é possível. Não é possível. Cara, se você nunca pesquisou, pesquisa, moço, na internet e vê. Tem um cara que, meu Deus, velho. Tem um cara chamado Joma, velho. Jesus amado, velho. Olha, não tem nem... Pesquisa a patifaria desses chamados evangélicos. Pesquisa, cara. Não é eu que estou falando, não. Veja os vídeos, velho. Veja. E aí, eu perguntei para Deus, falei, cara, o que de fato é o cristianismo, então? Se esse povo tudo é cristão, o que difere, então, eu deles? Não é o que difere os discípulos de Jesus, que foram chamados de cristãos, deles? Porque não pode, velho. Se você, cara, esse dia eu tenho um MC que só prega pederastia, sexualização. MC pipa alguma coisa lá, que vocês vão saber. Esse dia eu vi lá no palco, agradecendo a Deus, cristã, que ó, obrigado, Senhor, tudo que você tem feito na minha vida e tá. Quase parou a pederastia para fazer uma oração lá e, cara, o que de fato é cristão então? É só acreditar em Jesus? É só crer em Jesus? Cara, eu também achava isso, até eu ler um texto aqui, ó. Em Tiago 2,19 diz assim: crês tu que Deus é um só? Fazes bem. Os demônios também creem e estremecem. Cara, então você ser cristão não é você crer em Jesus só, não. Porque senão os demônios também são cristãos, não são, não? Então que cristianismo que é esse que vivemos? E aí, o Senhor agora, eu queria que vocês abrissem Atos 11, capítulo 11, versículo 25 e 26. Onde eu estava estudando, e lendo a Bíblia, e orando, e o Senhor me levou a esse texto. Onde é a primeira vez que surge a palavra cristão. É a primeira vez que os apóstolos, os discípulos de Jesus, são chamados de cristãos. Vamos ler? Diz assim na minha versão: partiu então Barnabé para Tarso, à procura de Saulo. Tendo-o achado, levou-o para Antioquia. Por um ano inteiro se reuniram naquela igreja e ensinaram muita gente. Em Antioquia, os discípulos, pela primeira vez, foram chamados cristãos. Então aqui ele coloca um padrão do que é ser cristão. Porque tem uma palavra-chave antes dele ser chamado de cristão. Fala que os discípulos foram chamados pela primeira vez cristão. Então, peraí, eles não eram católicos? Não, eles não eram católicos. Eles eram evangélicos? Não, eles não eram evangélicos. Eles eram protestantes? Não. Eles eram o quê? Ortodoxos? Não. Adventista? Não. Eles eram discípulos de Jesus. E aí então, um padrão de cristianismo é elevado. Não é só crer, tem que ser discípulo. E aí, vamos observar como os discípulos andaram. Vamos observar o que Jesus falava para os seus discípulos? Vamos abrir. Eu vou folhear alguns textos em Mateus 10, 37 e 39. Diz assim na minha versão: quem ama o pai ou a mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama o filho ou a filha mais do que a mim, não é digno de mim. Quem não toma sua cruz e não me segue, não é digno de mim. Quem achar a sua vida, a perderá. E quem perder a sua vida, por minha causa, achará. Cara, aqui não está falando para você ser evangélico, não, velho. Não está falando para você ser católico. Não está falando para você levantar a mão na igreja, dar glória a Deus, aleluia. Está falando para você, ó, você ama mais seu pai e sua mãe do que a mim, você não é digno de mim. Quem não toma sua cruz e não me segue, não é digno de mim. Então eu começo a perceber que você ser cristão, segundo o que eles eram, tem a ver não sobre uma religião que você professa, mas sobre um evangelho que você carrega e vive. Vai muito mais além. Porque senão o cristianismo fica um cristianismo barato.
Um cristianismo onde qualquer um que... eu creio em Deus, sou cristão. Porque tem católico não praticante, tem o evangélico não praticante, tem aqueles caras, porque você ser católico e evangélico é muito mais fácil que você ser discípulo, velho. Bate carteirinha numa igreja evangélica. Fala 2 minutos em línguas. Fala que você tem uma revelação, uma chave, uma porta do céu que vai se abrir. Pede um pix. Faz tanta loucura aí que você é chamado de evangélico. Agora, um discípulo, meu irmão, se eu dar um tapa nas caras de um evangélico, será que ele vira tua face? Será que ele ama o que odeia ele? Será que ele ora pelos que os perseguem? Vamos olhar. Olha, observa, principalmente no meio evangélico hoje, como são as pregações. Você acha que uma dessas pregações se encaixaria em Pedro fazer? Não, vem para Jesus, que Ele vai te dar um carro, uma casa, uma mulher, um casamento, vai curar suas enfermidades, né? Dá o dízimo aqui que você vai receber a unção do dizimista. Tanta loucura, caberia? Cara, naquela época quem se convertia não ganhava nada, além de um título atrás, perseguido. Perseguido, sua cabeça está a prêmio. Então por que eles se convertiam? O que eles viram, cara? Cara, o que esses discípulos ganharam nessa terra? Nada. Morte, perseguição, cruz, afronta. Cara, porque eu olhei assim, e aí eu percebi uma coisa. Eles não estavam sendo preparados para receber o amor de Deus. Eles recebiam numa plenitude tão grande o amor de Jesus, que eles estavam sendo preparados para receber o ódio de toda a humanidade, de todas as pessoas, porque eles recebiam ódio até da própria família. Cara, o cara é romano, e aí o cara vai e se converte ao cristianismo. A família dele inteira começa a perseguir ele. Todos que eles conheciam se voltam contra eles. Será que nós estamos dispostos a viver isso? Será que você está disposto a receber somente o amor de Cristo e ser odiado pela sua geração? E ser morto, crucificado por ela? Ou você está aqui porque você quer a teologia da prosperidade? Você quer salvação? Mas Jesus, cara, a salvação é a menor das coisas que Jesus veio fazer aqui. Ele veio transformar você em sal e luz do mundo. A gente quer viver por salvação. Aí você vive, sabe no quê? Do pode ou não pode. Eu faço isso, não faço, posso fazer, não pode. Até onde é pecado? Pastor, sexo oral é pecado? Deu antes do casamento? Eu posso beijar na boca, não posso? Eu posso beber ou não posso beber? Tatuagem é pecado ou não é tatuagem? Você está querendo dizer, cara, até onde eu posso ir e manter o meu cristianismo? Se o seu cristianismo não te leva para a morte, você é um religioso. E a morte não é só sobre morte física, não. Que Deus permita que se levante de novo os mártires nessa terra. Porque essas pessoas vão fazer a diferença nessa geração. Não são os católicos, não são os evangélicos. São os mártires. Aqueles que são testemunhas de Jesus. E aí, me leva a outro texto também, em Atos capítulo 1. Aonde se inicia a igreja apostólica. E Jesus diz assim para eles, em Atos 1, capítulo 1, versículo 8. No entanto, recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judeia e Samaria e até os confins da terra. Cara, se você for pesquisar no original, essa palavra aqui, testemunhas, ela vem do grego, que é mártiros, que é de mártire. Ele fala assim, você vai receber poder do alto, ao descer sobre vós o Espírito Santo, para você ser o meu mártir. E você morrer pelo evangelho que eu te dei. Você morrer pelo amor que eu manifestei para você. Isso é o coração de um verdadeiro cristão. Ele está disposto a morrer, não pela religião, mas pelo evangelho que ele professa, que ele vive. Eu não estou dizendo que você vai ser perfeito, mas você vai lutar contra as suas imperfeições, porque perfeito só Jesus. Santo, sem pecado, só Jesus. E aí, é o que a nossa geração não quer. Eu quero ser cristão segundo o que o evangélico prega. Porque aí eu mudo minha roupa, boto um terninho, uma gravata, começo a falar paz do Senhor, graça e paz, aleluia, né? Chamo os outros de varão, o irmão, a benção,
mudo o meu palavrear, mudo as minhas atitudes, mudo a minha vestimenta, mas não mudo o meu coração. Meu coração continua preso nas coisas dessa terra. Cara, discípulo de Jesus é enviado ao mundo como ele foi enviado. E não é palavra minha, não. Você acha que é palavra minha? Eu vou ler para você. João 17, 14. Olha o que Jesus fala para os discípulos. Ele está orando pelos discípulos. Ele fala: dei-lhes a tua palavra, falando ao Pai. E o mundo os odiou, pois não são do mundo, assim como eu não sou do mundo. Não peço que os tire do mundo, mas que os guarde do mal. Eles não são do mundo, como eu do mundo não sou. Santifica-os na tua verdade. A tua palavra é a verdade. Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo. E aí? Você está disposto a ser cristão, conforme o que está dizendo aqui? A ser enviado ao mundo, como Jesus foi enviado ao mundo? Você está disposto a apanhar pelo Evangelho? Você está disposto a ser chicoteado pelo Evangelho? Você está disposto a ser perseguido pelo Evangelho? Você está disposto a ser odiado pelo Evangelho? Até onde vai o teu cristianismo? Quantas chicotadas precisaria para você se converter do seu cristianismo? Ó, é muito fácil falar hoje que é cristão, porque é um cristianismo que não te exige nada. É só você falar: eu creio em Deus. Ah, pronto, acabou. Sou cristão, vou para o céu. Como diz a palavra, né? Até os demônios são crentes. Acabei de ler para você, leia lá Tiago 2,19. Ah, mas eu confesso que Jesus é filho de Deus. Eu falo, Jesus é o filho de Deus. Vai ver que Jesus repreendia os demônios para não falar. Os demônios começavam a falar que ele era filho de Deus. Eu bem sei que tu és o filho do Deus Altíssimo. Vieste nos atormentar? Ah, eu adoro a Deus. Vê o que o demoniado gadareno fez. Quando caiu aos pés de Jesus, o demoniado adorou. Cara, se a fé que você professa, ela é só católica ou evangélica, mas não é de um discípulo de Jesus, reveja todos os seus conceitos. Porque eu não vi em nenhum momento, cara, eu leio 19 capítulos da Bíblia. Eu oro, eu busco. Não sou perfeito, não. Mas eu nunca achei uma palavra que me dizia para mim ser católico. Uma palavra que me dizia que eu tinha que ser evangélico. Eu vejo Jesus me chamando para ser discípulo. Isso eu vejo. Eu não vejo falando que os católicos serão salvos, que os evangélicos serão salvos. Até onde vai o seu cristianismo? Se eu te colocasse em um lugar, como Daniel foi colocado, onde ninguém conhece Deus, e você está sendo obrigado a servir outro Deus, será que você se tornaria só mais um babilônico? E o seu cristianismo iria por água abaixo? Será que você continuaria confessando que Jesus é o Cristo? Ou você só tem palavras para dar para Ele? Nunca entregou sua vida de fato para Jesus. Cara, eu vou falar para vocês, eu não sou um homem perfeito, longe disso. Tenho meus defeitos. Vou confessar um aqui agora que talvez é o mais vergonhoso. Porque eu não tenho vergonha das pessoas. Jesus sabe quem eu sou. E eu sei quem eu sou nele. Eu luto até hoje com pornografia e masturbação. Mas luto. Fico um tempo sem, caio de novo. Me arrependo, confesso. Leio Bíblia, oro, jejuo. E eu sei que isso não me define. Isso é um pecado, é um processo que eu estou passando para deixar. Como? Por muitos tempos, vai cansar mais gente ainda. Eu cheirava cocaína em cima da Bíblia. Lendo Bíblia. Porque eu sabia que isso aqui ia me libertar, velho. A palavra de Deus vinha a mim como estás. Mas eu não podia permanecer do jeito que eu estava. Porque hoje se eu falar para você, cara, Deus fez 2 gêneros. Homem e mulher. O que passar disso, bíblico não é. Você pode viver o que você acredita do jeito que você quiser. O problema é seu. Mas eu sou encarregado, como ministro do Evangelho, de falar a verdade. Se você não quiser viver, eu não tenho problema com isso. E isso, cara, a gente tem que começar a distinguir. Primeira coisa, o pecado do pecador. Deus ama o pecador, mas Ele abomina o pecado. Eu não sei qual pecado. Que você, cara, você é um drogado? Tem uma palavra para você. Jesus te ama e Ele quer ter um relacionamento com você. Você é homossexual, você é LGBT, que ia mais, o que você quiser ser, Jesus te ama e quer ter um relacionamento com você.
Você é um adúltero? Jesus te ama e quer ter um relacionamento com você. Qual que é o seu pecado? Dane-se, Jesus te ama e quer ter um relacionamento com você. Mas a partir de que você começar esse relacionamento dele, ele vai querer te transformar num discípulo. Para você, enfim, se tornar um cristão. E aí, entra em confronto, porque a palavra de Deus diz assim, que Deus tem uns pensamentos sobre o teu respeito, uma vontade a teu respeito, um caminho para você andar. E aí você quer se relacionar com Deus, mas você não quer mudar. Deus não vai mudar não, lindão. Porque quando o povo me chamava de drogado, eu usava droga, não era uma ofensa para mim, eu tava usando droga mesmo. Ué, não, chamou de drogado, é preconceito. Não, moço, eu não era um drogado, eu estava usando droga, eu estava me drogando, isso era verdade. Não era preconceito, não. Não era mimimi, não, moço. Cara, você pode me chamar do jeito que você quiser, preconceituoso, do jeito que for. Cara, eu sei quem eu sou. E eu não estou falando isso daqui porque eu tenho algo contra católicos ou evangélicos, não. A minha família quase que inteira é católica. E eu já fui até evangélico, ó. Hoje em dia, eu procuro ser um discípulo, um cristão, segundo o que a Bíblia me diz. Não segundo o que a religião, as pseudos imaginações do homem criou. Cara, sabia que tem mais de 30 mil denominações evangélicas aí no Brasil? Mano? Cara, vocês montam a placa aí. Deus é Senhor do sábado. É igreja. Deus, aleluia. É igreja. Só em línguas aí, uma placa. Não, porque é para interpretar. É igreja. Então ficou fácil esse cristianismo hoje. Não te exige nada. Você pode estar se prostituindo, drogando, fazendo tudo. Sou cristão. Pergunta pro cara. Você é filho de Deus? Pronto, você é filho de Deus, aí acabou, ué. Tô salvo, sou filho de Deus, falei. Chegou lá naquele tempo lá, eu vou falar de Jesus, eu falei para todo mundo que era seu filho. Falou só da boca para fora, né? Porque as atitudes... Filho meu, você não era, não. E aí, cara... Tem mais textos aqui, eu vou ler mais, Jesus, vou ler mais. João 16, capítulo 1. Jesus dizendo para os discípulos: Tenho-vos dito essas coisas para que não vos escandalizei. Ele vos expulsarão das sinagogas. De fato vem a hora em que qualquer que vos matar pensará estar oferecendo culto a Deus. Isso vos farão porque não conheceram o Pai nem a mim. Tenho-vos dito isso a fim de que quando chegar a hora vos lembreis de que já vos tinha prevenido. Eu não vos disse que desde o princípio, porque estava convosco. Cara, aqui ele está falando. O povo vai te matar e ainda vai achar que está oferecendo culto a Deus. Será que os caras estão perdidos, velho? Os caras mataram Jesus, os apóstolos, todo mundo. E na cabeça, no raciocínio deles, eles estavam cultuando a Deus, fazendo aquilo ali, protegendo a religião deles. Cara, sabe qual que é o meu medo? Entre aspas, Jesus voltar e a gente encontrar várias pessoas católicas, várias pessoas evangélicas, adventistas, mas poucos discípulos. Poucas pessoas que de fato foram impactadas por esse evangelho, pelo amor de Jesus. Que entenderam, cara, que Deus não precisa dar mais nada para eles, porque Ele já deu o seu Filho numa cruz. Isso é o suficiente, porque eu creio que essa era a pregação apostólica. Reconheçam os seus pecados, arrependam-se, há uma vida eterna. Esqueçam o que vão fazer com você, cara. Você é eterno. Jesus morreu e padeceu por você. Receba a salvação. Não tema o homem que pode matar o seu corpo. Tema aquele que além de matar o seu corpo, joga a tua alma no inferno. E aí vinha uma profunda consciência de quem a pessoa era. E uma profunda consciência do amor de Jesus por ela, que o impactava de tal maneira que ele pegava a cruz dele e começava a caminhar, esperando a sua morte. Isso é ser cristão, cara. Isso é ser cristão. Isso me lembra uma frase que eu postei hoje, que eu escrevi há muito tempo. E eu estava lendo hoje, o Espírito Santo me comoveu de postar, que diz assim: contemplei várias belezas
todas as belezas possíveis na terra, mas nunca encontrei beleza maior do que ver um homem que não valia nada e uma mulher sendo comprada a preço de sangue. Vai achar amor que te amou mais do que esse. Pergunte se sua mãe te ama desse jeito, seu pai. Jesus tem um amor pra gente, que quando você recebe Ele de fato, o que Ele faz é destruir quem você estava sendo. Destruir os teus sonhos, as tuas vontades, os teus desejos. Porque é como Ele fala, um cara que encontrou um tesouro tão precioso que ele vai e vende tudo que ele tem. Tudo que ele tem. Só por causa daquele tesouro que ele encontrou. O mundo precisa de mais cristãos assim. Que não vão se preocupar com o algoritmo. Que não vão se preocupar em se ele tem muito seguidor no Instagram, se a palavra dele é aceitada por todos. Cara, fuja do lugar aonde a palavra que é pregada não é um confronto contra você. Porque todos os dias eu sou confrontado por essa palavra. Não tem um dia que Jesus não me confronte e Ele não mostre algo dentro de mim que tem que mudar. Essa mudança, ela vai evoluindo dia após dia. Porque a minha carne não se converte. Tem 1 ano que eu não uso droga. Tem 1 ano e meio que eu não dou nem um beijo na boca da menina. E as minhas vontades continuam aqui. A carne, ó, tem dia que pulsa. Não tem como eu correr da minha carne. Mas tem como eu me inclinar todos os dias para a vontade do Espírito. Todos os dias buscar o Espírito. Todos os dias acordar e falar: bom dia, Jesus. Bom dia, papai. Bom dia, Espírito Santo. O que nós temos para viver hoje nesse dia? Eu não quero viver aquilo que eu acho que é certo, não. Eu quero viver aquilo que você tem escrito para mim. O salmista diz: cara, todos os meus dias, antes que me formasse no ventre da minha mãe, foram escritos no teu livro. Cara, isso é uma coisa que eu desejo do fundo do meu coração. É chegar lá e falar: Jesus, Pai, Espírito Santo. Pega aí a Bíblia que está escrito Lucas Henrique Guidil Vilela e vamos ver se eu vivi. Tudo, cada vírgula, cada tio que estava escrito para mim viver. Porque quando Jesus fala na cruz, cara, está consumado. Ele está falando: bonitão, depende de você agora. Consume a palavra que eu liberei sobre a tua vida. Se torne um discípulo, um cristão, um mártir, uma testemunha e morra por aquilo que eu te dei. Morra por amor a mim. Nós não podemos fazer nada menos do que seguir os mandamentos, porque assim demonstramos que amamos eles. Aquele que me ama guarda os meus mandamentos. Eu luto todos os dias contra a minha vontade, contra a minha carne, para viver um cristão, segundo o que eu li para vocês aqui agora, segundo o que a palavra fala. Eu vou ler o último texto que está em Marcos 8, 34, se não me engano. Deixa eu ver aqui. Marcos 8, 34 ao 38. Jesus dizendo: então, chamando a si a multidão e juntamente os seus discípulos, lhe disse: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, perderá. Mas quem perder a sua vida por minha causa e do evangelho, esse a salvará. Que aproveitará o homem ganhar o mundo todo e perder a sua alma? Ou o que daria o homem em troca da sua alma? Qualquer que nessa geração adúltera e pecadora se envergonhar de mim e das minhas palavras, também o Filho do Homem se envergonhará dele, quando vier na glória do seu Pai com os santos anjos. Cara, quão difícil é viver isso daqui que Jesus está falando. Se alguém quiser vir após mim, ele não falou para você se tornar católico, não. Nem evangélico, nem adventista. Ele falou para você negar você mesmo.
tomar sua cruz e seguir. Porque foi assim que ele fez. E é assim que ele espera que nós façamos. Viva como se de fato a sua vida fosse vivida para Cristo. Não para se tornar evangélico, católico. Viva como discípulo. Eu creio que isso está próximo o tempo. As pessoas falam de um avivamento que vem sobre o Brasil. E esse avivamento vai vir sobre os discípulos. Aqueles que carregam a palavra de Deus, que carregam o evangelho e vivem de fato o evangelho de Cristo aqui na terra. E assim, eles são os verdadeiros cristãos. Que em nome de Jesus, essa palavra fale com você no seu coração. Que você possa ter entendimento de fato nessa palavra. Não estou aqui para acusar nenhuma religião, para condenar ninguém. Estou aqui para falar a verdade que eu vejo na palavra. Porque a verdade liberta. E eu sonho pelo dia, se alguém perguntar qual é a sua religião, nós falaremos que somos cristãos, que carregam o evangelho e vivem, cada um levando a sua cruz. Que em nome de Jesus nós possamos ser todos um só corpo de fato. Porque Jesus fala que uma casa dividida não subsiste. Talvez o nosso cristianismo esteja tão barato assim, porque está cada um brigando pela sua razão e se afastando de ler, de orar, de jejuar e se relacionar com Deus. Voltemos para esse lugar aonde o cristianismo é segundo Jesus e apostólico, segundo os ensinamentos que Cristo nos deu. Em nome de Jesus. Amém.